onde aqueles que dizem que são, mas não são. Todas as vezes que o Brasil passa por momentos políticos críticos, sempre há supostas profecias, supostas revelações que são aí direcionadas ao momento político a qual o Brasil vive. Tem circulado um vídeo aí nas redes sociais onde Magno Malta traz uma suposta revelação, onde ele teve um sonho. Essa suposta profecia está rodando em muitas redes sociais em todo o Brasil. No ambiente estava presente Michele Bolsonaro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu vou estar trazendo essa suposta profecia para você agora, para você tirar suas próprias conclusões da fala de Magno Malta. Antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Bom, a igreja evangélica sempre teve uma ligação direta com a política, mas de 15, 10 anos para cá, essa ligação que era velada, que era totalmente oculta ou discreta, se tornou algo extremamente direto e, claro, descoberto. E nós vemos aí, você pode procurar, inclusive nas suas redes sociais, inúmeros vídeos onde supostos profetas entregam profecias tanto para Lula quanto para Bolsonaro, para a política, para o que está acontecendo. Só que dessa vez, isso aconteceu com Magno Malta. Se você não sabe, Magno Malta, por mais que é um político extremamente conhecido na nação, Magno Malta também é pastor. E dessa vez ele esteve em um evento onde estava Michele Bolsonaro, estava o ex-presidente Bolsonaro, e supostamente Magno Malta entregou uma revelação onde ele sonhou e disse que o que ele viu nesse sonho está pertinho de acontecer. E você vai ver as palavras do próprio Magno Malta agora. Confere aí comigo. Segundo Reis, capítulo 7. A palavra de Deus fala sobre uma cidade sitiada pelos assírios, que montaram um exército em frente à cidade. Montaram uma grande corporação. Mas a cidade estava sitiada. Acabou água, acabou comida, havia um desespero. Fizeram planos, pensaram, choraram. Não havia mais saída. Eles estavam lá na frente, esperando os portões se abrirem ou invadir de uma vez. Mas lá fora diz a Bíblia, pastor, que tinha 4 leprosos. Ainda naqueles dias, leproso era condenado a viver longe da família. Era condenado a viver no meio do mato até a morte. Todo mundo sabe que lepra mata sem que a pessoa sinta dor. Cai um dedo, cai um braço, cai uma orelha, cai um nariz. Vai caindo. E os 4 estavam lá com fome. E diz a Bíblia que um olhou para os 3 e disse: vamos até o exército. Vamos lá na corporação deles. Nós estamos com fome. Vamos pedir comida. E um deles disse: e se ele nos matar? Ele disse: não, nós já estamos mortos. Não temos nada a perder se nos matarem. Mas se nos matarem, nós vamos nos alimentar. Se der comida, nós vamos nos alimentar. E eles foram. E diz a Bíblia que quando os leprosos se dirigiram para lá, o exército começou a ouvir som de trombetas, som de cavalos e cavaleiros. E eles saíram, bateram em retirada. Quando os leprosos chegaram lá, não havia ninguém. Havia armas, despojos, comida. E os leprosos bateram à porta da cidade e disseram: abram, abram, porque nós estamos livres. A ministração aqui nós estamos sitiados, mas Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós.
E enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. Por quê, pastor, meu apóstolo Jair? Enquanto dormimos. Porque dormindo você não vê o que seu inimigo faz, o que ele está tramando contra você, contra a sua família, contra a igreja, contra a sua vida. Contra a igreja vai sempre se dar mal, mas a gente não sabe. A Bíblia diz: enquanto você dorme, o Senhor cuida de você. E enquanto a cidade estava trancada, o Senhor usou 4 leprosos e abriu a cidade. Tenha certeza que a nossa cidade será aberta pela portentosa mão de Deus. Não existe poder humano, não existe homem. Não existe homem, todos estão abaixo do Senhor. O campeonato que Deus joga não alcança eles não estão aqui. E tudo que está ocorrendo é por vontade permissiva do Senhor. É essa a palavra que eu tenho para deixar. Ai do mundo, ai da igreja, se não fosse a igreja. E nesses últimos dias, quando tudo aponta para a volta do Messias, nós estamos vivendo dias de dores, onde aqueles que dizem que são, mas não são, onde a apostasia vai varrer a terra, onde aqueles que agridem e ofendem a fé, valores e princípios, eles tomarão corpo, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. A pestilência tomar conta do mundo e as pessoas desesperadas. Muitas procurarão a Deus, a Jesus. Muitos procurarão a Deus e a Jesus. Hoje eu vi uma cena que eu nunca vi na minha vida. A Bíblia diz que qualquer lugar onde o homem se encontra com Deus, santifica o lugar. Esse lugar é um lugar santo. Eu espero e quero dizer a toda a imprensa que Jesus ama vocês. A princípio, eu estava indignado, porque eu nunca vi isso, alguém invadir um culto. Porque mais importante aqui não é Bolsonaro, mais importante aqui é o Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo abençoe vocês. Eu sei que vocês têm gente com problemas em casa, como nós, famílias, pode ter gente doente em casa. Vocês estão precisando ouvir uma palavra de fé, de redenção, de confiança. Eu quero encerrar dizendo: Jesus ama vocês. É esta a mensagem da igreja. Para quem tem um viés mais vermelho, eles veem a situação hoje de Bolsonaro como algo que está ligado à responsabilidade dos seus próprios atos e das suas próprias palavras. E quem tem um viés mais azul, principalmente os evangélicos, que linkam muito a questão política à espiritualidade, eles entendem que Bolsonaro está sendo perseguido não somente pelo STF e pela esquerda, mas também está sendo perseguido por uma movimentação espiritual negativa, a qual está fazendo de tudo, não somente para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas automaticamente, na visão dessas pessoas, a prisão de Bolsonaro é também o decreto de que o país venha se tornar aí uma espécie de Venezuela, como muitos dizem. Diante dessa junção da política de direita à igreja evangélica, Michele Bolsonaro entende que as promessas de Deus sobre a vida dela e sobre a vida do seu esposo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também está ligado à liderança do país. Ela esteve em uma igreja, lá ela teve a oportunidade de poder contar um pouco do seu testemunho, e ela vai falar justamente sobre isso, da correlação que Deus tem sobre a vida dela e a vida do seu esposo como promessa, correlacionado também ao que está acontecendo nesse exato momento, que é o momento político a qual eles vêm vivendo. Eu gostaria que você, junto comigo, assistisse esse vídeo e nós vamos reagir sobre ele. Vamos lá, confere aí. Quando eu aceitei Jesus, eu já era esposa de deputado federal famoso. Mas quando eu entrava na casa do Senhor, meu status ficava da porta para fora. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu servi na cozinha. Meu ministério de cozinha nos bastidores. Então isso dói o meu coração. Quando eu vejo
Seres humanos que não respeitam a casa de Deus, o lugar mais sagrado, o lugar onde nós entramos para buscar a presença dele. E muitas vezes, amados, a gente não tem essa liberdade de buscar a presença do Senhor. As pessoas esquecem que somos seres humanos comuns, assim como vocês, que podem chegar, chorar, perder a maquiagem, irmãs. Né, pastora? Meia-noite a gente estava orando lá na minha casa. Tinha chegado do trabalho, estava de rímel. Por isso que eu estou assim, me perdoe, a minha cara lavada. Mas eu falei, eu não vou passar essa vergonha de panda na igreja hoje de manhã. E é isso, a casa do Senhor é um lugar de busca, de entrega. Perdoe-nos por esse movimento todo, por essa movimentação. Mas nós temos motivos hoje de se alegrar sim na presença do Senhor. Meus irmãos de todo o Brasil, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela intercessão, porque nós sabemos que nós só estamos de pé pela oração de cada um de vocês. A oração dos santos que amam essa nação. Marido, te amo, tá? Você que está vivendo uma censura prévia, que está tendo seu direito de liberdade de expressão violada, violando até o artigo 5º da Constituição. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos, meu amado. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o seu coração. Torno a frisar e repetir. Não estamos aqui por status. Estamos aqui porque entendemos o nosso chamado, a nossa missão. E as promessas que o Senhor tem para a nossa nação. Sim, através de homens e mulheres de bem, que amam o Brasil e que amam Israel. Nós estaremos aqui, orando e intercedendo, como minha mãe espiritual Zenete, e ousa dizer minha avó espiritual, Valnice Milhomens. Amados, nós temos um papel muito importante na nossa nação. Estamos vivendo dias difíceis, como nossa apóstola falou, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa enxergar e ouvir tudo que Deus tem para nós, para este momento de perseguição, aonde o inimigo tem tentado cercear a nossa voz, aonde o inimigo tem tentado destruir a nossa nação, aquela que tem promessas de Deus, aquela que será celeiros de bênção para outras nações, aquela que viverá e vai experimentar do avivamento de Cristo nessa terra. Sim, nós temos motivos de se alegrar. Sim, nós temos, levante a mão, nós temos saúde, nós temos Cristo, o Senhor entregou Jesus Cristo na cruz pela nossa salvação. Nós temos fôlego de vida, nós temos a palavra, nós temos o discernimento do Espírito Santo em nossas vidas. Sim, amados, nós iremos vencer porque Cristo já venceu na cruz. Cristo já venceu na cruz. Vamos ter fé e esperança de dias melhores. Vamos continuar orando e intercedendo pela nossa nação. Meus amados, eu não nasci em berço cristão, mas assim que eu me converti, eu falo, até brinco com os meus queridos da intercessão de todas as semanas, eu brinco que eu cheguei e já sentei na janela. Eu me apropriei daquilo que eu sempre ouvi. O Brasil tem promessas. As promessas do Senhor irão se cumprir nessa nação. Amados, dói. A perseguição dói. Falta de liberdade dói. É isso que nós vivemos todos os dias. Dói não poder sair com a família. Dói não poder ir no McDonald's com a filha e poder chegar e pedir um pedido, ter que ficar dentro do carro esperando, porque a gente tem que ter cuidado com a nossa segurança alimentar. Algo que é tão simples para vocês, irmãos. Hoje nós não podemos mais viver isso. Mas não tem problema. Não tem problema, porque eu sei
Eu serei obediente ao meu chamado. Aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a vida do meu marido, aquilo que Deus tem para a vida da minha família. Nessa manhã, meus queridos, eu quero agradecer o carinho de vocês. Eu quero que algo novo, uma nova estação aconteça na nossa nação, através da vida de vocês. Eu quero que vocês saiam dessa cidade. Eu quero que vocês saiam dessa capital. Um lugar estratégico. Um lugar onde são criadas leis. Leis que regem uma nação. Eu quero que vocês saiam daqui convictos que nós vamos vencer o inimigo. Nós iremos vencer o mal com a verdade. Porque a verdade, ela vai prevalecer. Ela prevalecerá. E hoje eu quero pedir para vocês. Eu sei que é difícil. Nós experimentamos isso na madrugada lá em casa. Mas o Senhor, Ele quer entregar ferramentas novas para nós. O Senhor, Ele quer que a gente mude a nossa forma de orar. Amados, é muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil ler a palavra de Deus, quando nós devemos proclamar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. E como isso tem um peso no mundo espiritual. Nós devemos amar os nossos. Nós devemos amar os nossos. Nós devemos orar pelos nossos. E é isso, amados. O Senhor entrega que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Nós iremos vencer orando e amando os nossos inimigos. Sejam intercessores dos inimigos da nação nessa manhã. Nós iremos vencer, não batendo de frente, não retrucando com as mesmas palavras, com as mesmas ofensas, mas nós iremos vencer amando. Porque o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o inimigo do pecado. O Espírito Santo é aquele que consegue entrar aonde nós não conseguimos entrar. Que esta manhã o Espírito Santo venha visitar os nossos inimigos e que os corações sejam quebrantados, que no lugar de corações duros de pedra, sejam corações de carne, corações sedentos pela presença do Senhor. Algo novo vai acontecer na nossa nação. Nós declaramos, a nação é do Senhor Jesus, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos blindados, cercados. Zacarias 2:5, os muros do Senhor estão levantados ao nosso redor, e para a glória, o Senhor estará no meio dela, o Senhor está no meio da tua igreja, o Senhor está no meio desta nação. Quem crê, diga amém. Amados, abram a Bíblia em Salmos 24 e vamos declarar todos juntos. Bem lindo, bem lindo. É para Cristo. Não é para Michele, não é para Isanete, não é para o pastor Jair, não é para o meu amor Jair. Tudo Jair, né? Coisa linda. Jesus, Jair, amém. É forte, amado. Amado é forte, né? Ele grita, né, pastor? O tempo todo gritando, bonitinho. É isso aí, Unção. Bora lá, varão. Abriram Salmos 24? Abriram? Podemos começar? Sei que tem versões diferentes, mas vamos declarar convictos de que algo novo vai acontecer no nosso Brasil. As janelas do céu se abrirão. A nuvem de glória estará sobre o nosso Brasil. O vento do Espírito Santo limpará toda iniquidade, toda corrupção. Em nome de Jesus. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amados, não estou ouvindo. Vamos lá? Vamos bem forte, vamos declarar. Está ali? Então vamos dali. Eu vou ler com vocês. Almeida corrigida, é a minha. Sim. Do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque
exaltou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos lá de novo. Bem lindo. Bem forte. É para você, Jesus. Vamos lá. Este Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei do Brasil. Ele é o Rei de Israel. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá no sete, glória a Deus. Vamos lá? Bora lá todo mundo, bem lindo. Para estremecer as estruturas do inferno. Bem lindo. Vamos lá? Glória a Deus. 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 Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a vontade de Deus sobre uma nação, ela passa pelo viés político? E Deus escolhe seus representantes também para se manifestarem politicamente? Ou você acha que a questão da política é uma questão humana, aonde Deus simplesmente fica do alto, olhando todas as articulações humanas sem ter um lado especificamente? Deixa o seu comentário aí, ele é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.